somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é a viúva. Teremos 5 participantes que contarão suas tristes histórias de como ficaram viúvas, mas Caralho, elas até apenas uma choraram. delas estará Tem uma dizendo a ali que tá- verdade. Será que a gente atriz. consegue acertar? Vem descobrir. Muito feliz e agradecido de anunciar hoje aqui um dos pais do YouTube brasileiro. Fica puto não. É isso mesmo. Júlio Cocielo. Falar, é uma honra estar aí com vocês. De verdade, acompanho demais, tava até feliz. É o fundo branco mais famoso do Brasil. Muito obrigado pelo convite, vai ser Obrigado, bom meu irmão. demais. Sou fã pra caramba, você parece um Schnauzer, já te falaram isso? Caralho. E você que tá assistindo esse vídeo, vai também lá no meu canal, que vai ter uma Copa Cirrose. Com esses caras. Boa noite. Boa noite. Copa Cirrose, tem até noite. medo do que vai ser isso. Muito boa noite. Boa noite. Ou você ganha um jogo ou você ganha uma cirrose no final. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindas. Hoje o tema do vídeo é quem é a viúva. E eu Ai, espero não aqui acredito que que o vocês Chico não possam fala bem-vinde. entender as nossas brincadeiras, porque aqui tem um bando de idiota. Vamos começar do simples, né? Nome, idade e há quanto tempo é viúva? Meu nome é Jaira, eu tenho 49 anos e eu sou viúva 4. Meu nome é Marjorie, eu tenho 48 anos e sou viúva 2. Eu sou Bebel, tenho 57 anos, sou viúva há 4 anos. De poodle, né? Cara, pelo amor de Deus, gente. Desculpa, Bebel. Pior que é nome de cachorra mesmo, né? Bebel. Vem, sempre Bebel. assisto, são vídeos de Bebel. resenha, entretenimento. Mas o clima tá Dá pra chamar. levemente pesado. E tô tentando me pra soltar, chamar. porque estou incomodado. Quantos anos, Bebel? 4 anos. Você tem 4 anos? É cachorra! É cachorra! Tô falando, é um poodle. Larissa, 29 anos, 4 anos e meio, quase 5. Caroline, 37 anos, quase 5 anos. Cara, normalmente a gente faz as aberturas aqui quando tem um convidado, Cocielo. Ah, É é? uma pergunta inicial sua, meu irmão. Ô, E gente. aí? O que você quer perguntar? Veio alguma coisa na sua mente aí nesse momento? Fora Bebel ser um poodle. Eu acho que eu... É, a história, né? Morreu de quê? É, tem que começar pela que quebrar esse gelo. É um vídeo Começar triste. pelo Cara, vou te começo. falar, é um momento difícil, hein, Francisco? Sete. Você precisa dessa informação, mas você não quer essa informação. Exatamente. Porque, né, ninguém quer ficar ouvindo isso. Mas a gente precisa ouvir isso pra fazer... Pior, 4 Pra estão tentar mentindo, acertar. né? Precisa A de... história. A gente precisa de qualquer insumo, né, possível. E num vídeo com esse tema, esse é um insumo, né? Perfeito. Mas a gente é capaz. Eu também acho, é isso. Ele morreu de Covid. Atropelado. De Covid. Covid também. É acidente de carro. Covid. Gente, é o seguinte, a gente tem aqui nesse momento um grande desafio. E é muito grande mesmo, porque ninguém consegue falar. Não, vamos lá, olha só. Quanto tempo vocês foram casadas? 20 anos. 20 anos. Eu fui casada há 2 anos. 40 anos. 40 anos casada? Eu tinha 2 anos de casada. 2. Bebel, me tira uma dúvida. Com quantos anos você casou? Com 16. Em que ano que foi, Bebel? 84. Aqui eu fiquei grávida, a gente casou. Ele tinha 24. Eu tenho um filho de 41 anos. Deve ter a idade de vocês, né? Vocês têm filhos? Ih, você chamou vocês de Eu velho, tenho gente. primeiro Que casamento. isso? Eu tenho 2. 2. Com Dele mesmo. Eu tenho 3. 3, todos com... Não tenho. Também não. Qual é o nome do falecido? Falecido. Rodrigo. Alexander Horn. Oi? Ele era alemão. É Hordenstein. Só focar no Alexander, galera. Vamos lá também. Como é que escreve aí? Alex, depois o Sander. Você conheceu ele tava Alex, viajando de férias? depois Ele o trabalhava Sander. aqui? Qual que é a história? Eu conheci ele num lugar bem provável. Ali na Maria Quitéria, no... É o Empório, não sei se vocês conhecem. Não, é não. um fim de noite, assim, que todo mundo vai. Eu tava solteirona, um tempo divorciado. Meus amigos falaram, você tem que ir, você tem que ir. Porque eu falava que eu só ia casar de novo se fosse com um gringo. E o Horn tava lá. E aí deu certo. Larissa. Pedro. Cadu, Carlos Eduardo. Eu não quero ser chato, mas eu vou ter que ser chato. Foram 3 de Covid, né? Aí um foi atropelado, outro foi... Acidente de carro. Eu, infelizmente, queria os detalhes. É chato? Não. A gente tem um objetivo aqui, Ué, irmão, tem e que faz ter, parte. A gente precisa captar essas nuances. A do- gente Tá precisa bom. separar o que é verdade do que é mentira, só sabendo as histórias pra fazer. Se vocês quiserem zoar, meu pai também morreu, cabeça quente. Aneurisma pipocou. Ele teve uma crise de diverticulite, ele tinha um problema hereditário.
ovário e diverticulose, né, que é um problema no intestino. Ele teve uma crise de diverticulite, ele começou a ter uma hemorragia. E a gente estava no auge, assim, da pandemia, em 2021. E aí eu tive que levar ele pro hospital do Andaraí. Era a única chance que eu tinha lá, né, por ter gente conhecida lá dentro. Foi onde consegui atender. E só estava atendendo gente de muita emergência. E aí ele teve essa hemorragia sem parar. Eu não queria levar justamente porque eu sabia que muita gente estava pegando Covid na época. Aí eu consegui um contato com meu primo que trabalhava no outro hospital público ali no Meia. Quando ele fez o contato lá, ele atenderam e aí ele pegou na emergência. Mas ele teve que ficar porque não dava pra liberar ele pra casa, porque não era uma coisa que sanava na hora, por conta da hemorragia que era muito forte. E aí eles pediram pra ele ficar lá, pra ele conseguir fazer a colonoscopia. Ele pegou na emergência e eu só fui saber, assim, 6 dias depois que ele tinha... Fui vê-lo, né? E mais 2 dias depois que ele começou a apresentar os sintomas, que era quando ele ia ser liberado. Foi quando entubaram. Naquela época também os resultados não saíam rápido. E aí ele ficou entubado. E aí foram daí do início que eu levei ele no dia 23 de março até o dia 30 de abril, quando ele faleceu. Ele chegou a entubar e faleceu. Legal, vocês me trouxeram pro Rio pra eu ficar mal. Não, mas quem que passa o briefing pra elas? É papo Precisa reto, esse clima de velório? Só a Bebel que tá muito feliz ali. É uma Bebel tá rindo. A gente tem que pensar também o seguinte, a gente tá se sentindo mal aqui de falar, né, de uma rasta pra cima. Só que, tipo assim, pode ter uma atriz maravilhosa aqui. A gente já viveu coisas aqui inacreditáveis nesse sentido. Chico, tem 4 pessoas mentindo pra gente. Se a gente não levar em conta isso, a gente não vai fazer o vídeo. Marjorie, a gente quer saber de você um pouquinho da história. Eu não sei nem como fala isso. Marjorie! Não, ele tava voltando da academia, na Nossa Senhora de Copacabana. Ele foi atravessar, ele se distraiu para me cumprimentar, que eu ficava na sacada e ele foi atropelado por um... E você viu? Eu vi. É a doideira. Porra, vou embora. Caralho. Eu não quis fazer essa pergunta. Tá tudo bem, fica tranquilo. Já passou. Vamos pular pra Bebel. Caralho, com essa Nós pegamos calma. Covid. Você também tinha pego, né? Eu peguei com o sobrinho dele, aí em seguida ele pegou, em seguida meu filho pegou. Meu marido internou 11 dias depois, meu filho internou 2 dias depois, meu filho Ela ficou ali não 24 tem dias internado, sentimento meu marido nenhum. ficou 15 dias e a história foi essa, foi de Covid, né? Ele já tinha tomado a primeira dose, então a gente estava mais tranquilo e tal. Ah, isso que eu ia te perguntar. Consegue situar a gente na pandemia? Quando que foi, mais ou menos? Foi depois da primeira dose já, então? Já tinha 2 anos e meio de pandemia. Então a gente já estava aqui mas foi na hora que deu aquele boom, terceiro boom, 2021. Peguei em maio e aconteceu o fato em junho. Ah, legal, vamos passar aqui também pra não ficar rendendo muito, Larissa. Também era pandemia, mas não foi de Covid, foi acidente de carro. A gente morava junto, a gente brigou um dia. Eu não queria ficar no mesmo ambiente que ele, liguei pra uma prima e fui pra casa dela. E quando eu acordei com o pai dele me ligando, dizendo que ele tinha sofrido um acidente. Só que ele não faleceu na hora, ele ainda foi pro hospital, ficou 3 dias, mas ele já tava desacordado, né? Eu não pude me despedir, nada disso. Assim. Aí, Caralho, velho. A gente tava casado há 2 anos. Não tava, velho. Cadu, na pandemia, corretor de imóveis, pintou um cara que queria comprar uma casa. Eu tava vindo de outro estado e ele quis sair, mas Cadu era asmático. Trouxe Covid pra casa. Quando foi em setembro, dia 19 de setembro, ele foi pro hospital, foi entubado. No sábado, ele faleceu. Sensação horrível. Pode parar já, inclusive, né? O clima tá complicado, tá um negócio assim, eu não esperava tanto. A gente achou que daria pra fazer esse vídeo, né? Mas... Então, no ruim, joga pro... Quem que foi a ideia? Joga pro amigão aí, o convidado aí. Curcielo, tá contigo, meu irmão. Fé em Deus, hein? Segura essa aí. Bem-vindo. É uma experiência que a gente quer passar junto com a galera. Então tá difícil pra gente aqui agora, pra vocês também, mas juntos a gente vai conseguir superar isso. É isso. Vocês que estão aí toda semana com a gente, nessa você não vai fugir, não. Nas boas e nas más, mano. Nessa você vem junto. Não tira esse vídeo. Tô aqui, gente, bora. Cara, então, eu queria saber, porque só a Marjorie acabou falando quando ela tava contando a história antes, como que elas conheceram, pô. Eu conheci ele, eu tinha 21 anos, começamos a ficar. Ele não queria nenhum compromisso comigo. Ele me achava muito moderna pra época. E aí ele me deu uma enrolada, ficou com algumas amigas minhas antes de ficar comigo. Deu dor de cabeça ainda, então. A gente começou a sair em fevereiro
fevereiro, depois a gente só foi Passou começar tudo. a namorar em junho. Ah, não rolou tanto. E aí a gente namorou um ano, noivou um ano e depois que a gente se casou. Moramos Casou um com mais ano, ou menos um... 23. Talvez muito cruel da minha parte falar isso, mas eu tenho que falar. Só não fala olhando nos meus olhos. Não, é porque talvez ela seja muito bem resolvida, porque o Rodrigo pode estar em vida. E é o seguinte também, porque de repente, algumas mulheres que estão aqui, elas trataram isso de uma forma metafórica. Então elas estão falando do ex como se fosse um falecido. Que eu acho que, de repente, é o caso da bem resolvida Jaira. Então vamos votar nela logo pra acabar o vídeo mais rápido. Não. Que isso? É atriz. A atriz, a Jaira. Já teve duas que eu identifiquei que são atrizes, pelo jeito de falar, pelas expressões. Você atua muito bem, Jaira. É? Poxa. Novela Topa Tudo da Globo. Nossa! Quando vem no muito detalhe, é porque precisa mostrar que está com a razão. Sim. Mas muitas vezes não está. Perfeito. Volto a se atentar ali na Jaira. É, tem que prestar atenção. Ao mesmo tempo que é bem resolvida, também tem um ponto de tá falando demais. Ele também foi E vivo o tantos anos Júlio até junto, né? tremeu Mais na hora de tempo explicar, junto. assim, ó, Mas ficou ele não para de nervoso. falar. Bebel 40. Bebel 40. Eu quero falar aqui o seguinte, vamos lidar, vamos aprender Bebel tem com os 50. mexicanos. Os mexicanos, eles na verdade... envolvido numa festa, pô. Eles comemoram. E saúdam, né? E saúdam, por exemplo, eu já tô falando aqui. No dia que eu partir... Eles se saúdam e se eu vão. quero um pagode. Meu velório é open bar, já falei isso também. Exatamente, entendeu? Eu não quero ninguém triste. Ninguém triste. Mas feliz também é ruim, pensar Não é nisso, né? não, cara. Não é não, cara. celebrando É tua celebrar vida. minha vida, É entendeu? Porque celebração, minha é vida foi celebração. bonita. Já tá dando discurso? Para com isso, Eu já deixa pra posteridade. Testamento? Da hora, Teve as gostei, dificuldades gostei. dela, todo mundo até de repente sabe dos percalços. Mas eu quero Eu que vibre o tentei que foi uns bom. percalços. Tá, na moral. Ó, entendeu? Ó, isso aqui é coisa boa da minha vida, ó. Eu conheci o Roberto no banco. Eu fui no banco, aí eu olhei assim, gente, cara bonito, né? Com 16 anos? Não, eu tinha 14. 14 no banco? É, minha mãe tinha conta no banco e eu... Ah, você foi com ela? É, não, eu fui no banco com minha mãe, aí conheci o Roberto lá. Eu com 14 anos eu dirigia. O quê? Isso, tá da onde, irmão? Pelo amor de Deus, gente. Estados Unidos, gente. Macaé, capital do petróleo, conhece? Do ponto que você olhou pra ele e falou, gostei, até você casar com ele, tem um caminho. 2 anos e meio. Quê? Mas eu tô dizendo assim, você que procurou a iniciativa, como é que foi? Eu que paquerei ele. Eu vi esse sim, gostei daquele cara. Como é que tu paquerou ele? Ah, todo dia eu ia pro colégio. Aí quando eu saía do colégio, que eu passava frente ao banco, ele tava entrando no banco. Aí eu passava no Fusquinha, sabe, dirigindo. Pô, não é possível, gente. Que criança que é essa, cara? Você que tá no Fusca? Eu que ia no Fusca. Ela dirigindo o carro. A gente tá falando o quê? Década... Fusca pra escola. 1981. Década de 80, Ramon. Olha, escuta aqui, Ramon. A gente acha que é descolado. A garotada hoje acha que é descolada. A década de 80, meu irmão. Naquela época não tinha essa lei que é só com 18? Não, A década de 80 era feroz. Essa feroz, lei começou em 97. Olha lá! Achei que era o Faustão agora. Um dia o gerente do banco foi lá em casa visitar lá. Aí eu falei assim, seu Geraldo, tem um moço de cabelo enroladinho lá, que senta na primeira mesa, assim, quem é? Aí ele falou assim, um que tem um dedinho assim? Eu falei, não sei, só vi de longe. Vai lá no banco amanhã. Eu fui, né? Mamãe, vamos no banco. Aí chegou lá, seu Geraldo me botou onde? Pra sentar na mesa de quem? De Roberto. Aí Roberto à noite foi lá em casa e começou a chamar minha mãe de minha sogra e vovó de minha avó, de vovó. Que isso? O Roberto também Nossa, gostava, que vai pra rápido, frente, né? Aí minha Não avó falou perde assim, tempo. muito metido, não gostei não. Aí minha mãe falou assim, mas eu gostei dele. Vocês acreditam que ele chamou minha mãe de minha sogra a vida inteira? Essa foi um pedaço da minha história, né? Se a história Direto, posterior do Roberto é verdade, eu não sei. Essa daí que ela tá contando, eu tenho certeza que é. Não, mas tá demais, porque ela tá contando com uma alegria, ela tá relembrando os momentos. Fantástico, velho. Se for mentira... Não, se o Roberto estiver vivo, eu vou matar ele. Que isso? Desculpa. Larissa. Eu e o Pedro, horror! a gente é da mesma cidade, que é Nova Iguaçu. E ele era o meu crush de pré-adolescência. E aí, no ensino médio, a gente começou a estudar na mesma escola. E aí, a gente começou a ficar, começou a namorar. E depois de 7 anos de namoro, eu casei, em 2018. 7 anos de namoro. 7 anos de namoro. Eu comecei a namorar com 16 anos. Caroline. Eu trabalho com imóveis, não sou corretora, mas trabalho na área. O Cadu, ele foi lá na empresa. Um belo dia eu tava na rua, conversando com uma amiga, e ele conhecia essa minha amiga. Mandou uma mensagem pra ela, quem é? Ah, Carol, tal, não sei o quê. Eles marcaram meio
que um encontro nosso, sem eu saber. Eu fui, só que chegando lá, Essa risada me pegou agora. Muita coisa. Só que chegando lá, deu um rolo, porque ele na verdade, trocou. Ele ficou com ela e não ficou comigo. Vagabundo! Eu falei, então tá bom, então você fica com ela que eu vou ficar com outro. A vida andou, literalmente, aí ele começou a me procurar. E nessa da vida andar, ele ficou começando a falar comigo, mandar mensagem direto, não sei o que, quero te ver, me arrependi de ter ficado com ela. Isso foi em julho de 2009, a gente só foi ficar em janeiro de 2010. Aí em janeiro de 2010 a gente ficou e já começou a namorar. Gente, tem que votar. Exatamente. E com muita tranquilidade, a gente pode estar escolhendo pra ralar nossa amiga Larissa. Eu, com todo respeito... Eu votaria na eu Carol. tenho total tranquilidade. Total É muita... Vamos colocar... Meu voto é na Carol. Alguma tranquilidade, alguma tranquilidade. De, com todo respeito, dona Larissa, eu acho que não é você. É que assim, eu não quero gastar todas as minhas fichas aqui e já sair falando todo mundo. Mas ela é uma pessoa que na primeira falada dela é atriz também. Pra mim também. Desmentir a morte de alguém é complicado porque assim, a gente pode estar indo contra uma história que é verídica. Então, toda vez que a gente vota em alguém, como a gente tá planejando votar na Larissa agora, fica uma situação complicada. Qualquer coisa dá pra mentir, mas a morte de alguém é difícil. E deixar isso pra gente é horrível. Nós que a gente tem ouvido bastante elas, são poucas informações, tem muito mais coisas pra gente extrair ali. A gente tá indo com a possibilidade menos provável, que é do cara mais novo. Tudo bem que a gente tá falando aqui de mortes que não são mortes naturais, né? São mortes quase que fatalidades. Mas a gente tá trabalhando aqui com a possibilidade menor de acontecer. Eu acho que é plausível. Plausível. Olhando a Larissa, ela e o Pedro estão muito felizes hoje. Pô, mas aí é foda também, ela matou o cara aqui agora. O Pedro não pode nem existir, gente. Por poder ser muita coisa, eu acho que é justo a gente Meu votar voto naquilo vai pra que é Larissa. provável. Larissa. Legal, é Larissa, isso. Larissa. Eu vou... Vamos lá. Larissa. Não sei não. Larissa, obrigado. Galera, Larissa é pura e simplesmente estatística. Estatística, cara. Tá no bosque. Tá na... Quinta-feira. Toda. Larissa. quinta-feira. Não uma só, não. Pagode do Suel. Ela tá lá. E com Eu um conheço namorado vivo. pessoas bem, que morreram mulher jovens novo, e eram forte, casadas, atleta. recém-casadas. E morreu de acidente, então... Não sei, a história dela Vamos era voltar agora forte. pro Eu próximo votaria na round. E Carol. eu tenho uma pergunta pra vocês. Como é que tá sendo a vida de vocês pós, né, o acontecido? No início foi bem difícil, a gente estava na pandemia, né? Minha sorte, eu não trabalhei muito tempo, porque eu quis me dedicar depois que eu casei, eu logo engravidei. E aí eu queria me dedicar a meus filhos, não, meu filho mais velho, né? Eu não sei se a Bebel estava pensando ou se ela estava Não sofrendo. precisei Acho trabalhar, que ela nem estava procurar criando. nenhum ofício, apesar de eu ter Ela me tá formado imaginando, e tudo. ó. E aí logo depois, assim, passados uns pode anos ser, da né? gente casado, os meninos já tinham uns 10 anos, ele me puxou pra trabalhar com ele. Foi a minha sorte. Eu sou tabelinha de notas e hoje eu sou Orifes, né? Porque eu tive que acumular função pra poder garantir a casa. Foi a minha sorte, que eu aprendi o ofício, eu já conseguia lavrar, fazer boa parte do trabalho dele. E quando ele faleceu, coincidiu também com a coisa da questão da pandemia, a gente poder trabalhar por videoconferência. Então casou tudo. Eu pude continuar trabalhando e o meu filho mais velho, ele tava fazendo direito, já tava começando a estagiar e ele pôde me ajudar. Tá difícil ainda, né? Tem só 2 anos, eu tava praticamente de lua de mel. Eu casei 43 anos, então assim, eu já tinha passado por um casamento, já tava muito tempo esperando encontrar alguém bacana. Essa e mulher quando encontrei, a é gente de uma só teve 2 frieza. anos. Eu fui embora do Brasil porque ele é alemão, aí eu fui Assustadora. resolver as questões das propriedades e tudo, que você fez a pergunta da herança, isso foi uma coisa que, graças a Deus, mudou minha vida, mas eu preferia 1000 vezes ter meu marido do meu lado, eu não preciso mais trabalhar. Você teve que ir pra lá? Eu hoje moro na Malásia, porque ele mexia no mercado financeiro e a gente tinha negócios... porque as empresas são de Hong Kong, mas eu também não sabia muito, estava aprendendo ainda a mexer no mercado financeiro para poder aplicar a minha... Pô, Marjorie, você me perdoa uma coisa assim, né? Porque eu acho que eu vou entrar num momento assim que eu preciso resolver isso comigo, tá ligado? Pô, eu não consigo acreditar, e aí vocês podem me corrigir se eu tiver errado, tá? Mas eu tenho que levar essa teoria, senão, assim, senão o meu vídeo não vai acontecer nunca. Fala logo, filha da puta. Caralho. Vocês E ele concordam comigo em morreu. algum sentido? Que a pessoa que tá aqui, ela tem que estar bem resolvida com a situação. Mas aí você me pergunta como é que eu vim parar Não, aqui. essa que é mulher, se essa sacanagem. história é verdade, ela é de uma A frieza. doutora, que é a Renata, Caralho. ela é amiga da minha filhada e não estavam achando a viúva e vieram, não, tia, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E aí a desculpa que ela deu quando me explicou Ela aqui na mastigou porta o é cérebro que eu do preciso Marcelo. voltar a ter a alegria de viver que eu sempre tinha. Eu adoro comédia, eu adoro rir. Aí acabou com
E aí eu tô aqui meio que de paraquedas, né? Porque eu não esperava que fosse ser isso. Mas assim, acho até que vocês estão pegando leve. E assim, eu acredito que não é fácil pra ninguém. Nem com 5, nem com 10. Eu acho que eu nunca vou me recuperar do que aconteceu. Eu duvido que ela esteja falando a verdade. O que aconteceu, que Marcelo? pariu. Compartilha tudo na tua angústia, tá angustiado. Eu prefiro acreditar que o que você tá falando pra mim não é uma verdade, entendeu? Eu também queria acreditar. Você tem que parar com isso. Eu comentei com o Chico aqui, ela tem cara e nome de atriz vilã. Papo reto. Meio Nazaré, né? Que é isso? Você tá rindo por quê? E ela tá dando no meio de todo mundo, tá fazendo o papel da vilã aqui. Não, que o Cossielo falou, o Marcelo falou. Concordo. Ela tá de uma frieza. Júlio? Tá. Então o Coelho falou. Que a Marjorie tem cara de vilã. Marcial trouxe aqui e no início, a Jaira tava falando e ela já tava chorando. Ela tá estudada, ela tá trabalhada. Eu não vou estar questionando isso, não. Eu tô também tranquilo. prefiro me ausentar, eu sou Esse frouxo. elefante tirado da sala. Então, a verdade é a seguinte, o clima tá uma merda e pesa de uma maneira quando chega na nossa amiga Marjorie, que a única escapatória que a gente tem é jogar pra Bebel. Toca pra Bebel, filho. Craque de bola, Bebel. Mas chora, Bebel. Tudo, Bebel, bora. O nosso alívio aqui, irmão. Pode eliminar todo o resto, se deixar só essas duas aí. Vai chorar, joga o Bebel. For fazer esse bate-bola ali, tá de boa. Tá resolvido, né? Tá, porra, total. Bebel, por favor. Bebel. Quer saber a verdade? Gostaria. Dá um papo reto. Muito ruim? É uma vida antes e depois. Eu tinha uma vida antes, depois eu tô refazendo. Por quê? Conheci meu marido com 14 anos. E minha vida foi uma vida boa. O que eu recomendo? Casem, todos, casem, vai ser feliz. Que eu fui feliz por 44 anos. Desculpa, Carol, só por uma curiosidade, qual era a ocupação do Roberto? Meu marido é empresário, tinha loteamento, além de ser advogado. O Alexander era... Trabalhava no mercado Mas ele não era bancário? Meu marido também era tabelião de notas. Cadu era corretor, então a vida foi difícil. Então eu tive que trabalhar para manter a nossa casa, tive que deixar a nossa casa. Fui trabalhando, vivendo, não tinha como parar de trabalhar. Não me envolvi Não foi com ela mais que falou ninguém. que o cara era Vocês sentem bancário? vontade Ou de era entrar bem em outro no começo? relacionamento, se casar de novo? Particularmente não. Vivi 20 anos com ele e mesmo assim eu já pensava, se eu me separasse, eu não ia querer mais ninguém. Meus filhos me fazem muita companhia, minha casa vive cheia. Pra que eu ia querer outra pessoa pra encher meu saco e querer mandar nos meus filhos? E você, Marjorie? Acho que vai ser difícil achar alguém assim, como ele era muito diferente. E aí ficou... Mas assim, acho que é muito cedo. Eu também não sou o tipo de mulher que nasceu pra ficar sozinha o resto da vida. Acho que só o tempo vai dizer. Cultura Deus pertence, né? Por favor, Bebel. Nossa, eu não sei. Eu também Agora eu não sei se ela penso em é uma arrumar boa ninguém, não, tô atriz ou se ela tranquila. Eu tá tive sentindo um companheiro aquilo muito mesmo. bacana comigo, entendeu? Então qualquer coisa que eu arrumar vai ser muito baixo. Você que é a mais nova, você pensa em ter outro relacionamento? Já tá em outro? Claro, ele foi embora e tinha 32 anos. Eu também, então não tem como parar a minha vida. Apesar de ter passado um luto, tem quase 5 anos. Em setembro, completa 5 anos. Então, assim, a vida tem que andar. A Carol, ela cometeu um erro que eu acho que é um erro, tá? Espero estar certo. Que muitas pessoas, quando vêm aqui mentir pra gente, cometem, tá ligado? Que ela falou assim, muitos maridos aqui tiveram mais dinheiro do que o meu. Tipo assim, meio que falando que as outras pessoas também poderiam ser viúvas e ela, tipo, tá sendo só mais uma mentirosa, tá ligado? E normalmente não é a pessoa que é, entendeu? Eu puxaria minha votação na Carol aqui agora. Eu já teria tirado a Carol na primeira, né? Tá? Eu acho que esse Mas argumento tudo foi uma bem. merda. Que isso, cara? Não, que isso, pô, esse argumento é forte, Tô pô. brincando. Mas, tipo assim, eu também acho que de todas aqui, é o que, tipo assim, a história... Eu tiraria a eu Carol achei e a Marjorie, menos, mas entendeu? tudo bem. A mais É que a Marjorie é fraquinha mesmo, meio- uma história meio não sei. sem detalhes, né? Sem... Mas tem um ponto. Às vezes a pessoa que fala muito tá enganando por ser atriz e tudo mais. A que fala pouco tá um pouco tímida de estar participando de uma gravação, enfim. Pra mim, a Carol, ela estava muito fraca até então. Eu acho que essa última fala dela é a melhor fala dela até agora no programa. Mas, ao mesmo tempo, ao comparar com as outras mulheres que aqui estão, e eu gosto muito do teu argumento, o meu voto é na Carol. 2 na Carol. Eu sigo comercial. Eu voto na Carol também. Votaria na Jaira. É, eu acho justo, eu acho um voto justo também. Só isso, Carol. Obrigado. Carol, obrigado, tá? Carol, Mas eu não teria tirado a primeira que eles tiraram, a Larissa. ela distante, Eu acho né? ela da história. forte. Caramba, não Por traz ser a aquela mais emoção. nova. Assim, que eles iriam eliminar de cara, assim. Então,
terceiro round, vou falar a verdade, tá? Eu já consegui entender aonde vamos parar aqui. O que seria esse norte que você tá dizendo que... Tô sentindo que vai todo mundo aqui. Você acha que é ela? Não, eu acho que vai todo mundo aqui no final das contas. Achar que é ela. Eu tô pra essa linha. É porque é verdade, gente, com todo respeito aqui, antes de eu trazer a pergunta, é que se não for isso aqui, acabou o planeta Terra, né? Vou te falar. Tipo assim, mano, a Fernanda Montenegro vai ficar fodida. Ramon, Vai ficar fodida. A Fernanda posso Montenegro... dar informação? Não é. E eu tenho certeza que não é. Aí, falando que é a acabou, Marjorie. O luto é ruim, óbvio, todo mundo sabemos disso. Olha lá. Sei agora. Pra Humilhando a levar Fernanda pra cima, Montenegro né? aí Pra se até. divertir, pra se distrair, vocês O construíram Oscar algum do BR tá hobby. aqui no Eu sim, eu aqueles comecei a caras. fazer ourivesaria. Fiz um curso de ourivesaria. Meu marido sempre teve Ourivesaria, arte, vontade, sempre trabalhar gostou com de ouro, metais sempre me preciosos deu muito pra fazer presente joias de e ouro. E objetos. ele sempre quis que eu mexesse Deixa com lá. isso. Caralho, Jade. Arebaba. Mas é engraçado que hoje você não tá com ouro, né? Eu acabei de dizer, eu moro em Vila Isabel e eu fui assaltada constantemente. Elas estão ignorantes um pouco, né? Rude, tem rude também. Aí virou um hobby, Falou uma e fonte de tomou. renda, né? Foi o que me ajudou a sair, realmente me tirou. Comentaram até que meus filhos são fãs de vocês. Um beijo pra eles. O que me trouxe de volta também eram os vídeos que ele me mostravam do Casimiro. E o Casimiro comentava o programa de vocês. Eu fiquei apaixonada pelo Casimiro e me ajudou muito a sair da crise de ansiedade. E juntou com o hobby da ourivesaria, que ajudou e hoje também me mantém. Inclusive, se Legal, precisarem véi. de trabalho... Da hora Talvez eu demais. precise apertar a minha aliança. Tu faz isso, né? Tá bem, tá bem. Marjorie. Logo que aconteceu o acidente, eu fiquei meio zonza, eu larguei todos os meus hobbies. Então agora eu viajo bastante. Como eu educo meu filho, eu faço homeschool. Então isso já é uma coisa que me ocupa o tempo todo. A sua ocupação, você já falou? Eu sou fisioterapeuta, mas eu não tô atendendo. Atriz não, né? Quando eu era nova, eu até fiz. Fui modelo também, mas é uma vida muito incerta, não tenho paciência. Eu viajo. Cara, meu irmão, pô, a Bebel Bebel é gigante. pega muito, mano. Ô, Bebel, se for você é um exemplo. Obviamente, você sente o luto, você fica chateada, mas é o que eu sempre comento. Eu perdi pai, ele quer me ver bem. Assim como seu marido quer ver você bem. Então, se for você, isso é extraordinário. A Bebel tá trazendo um outro lado que as pessoas às vezes esquecem, que a pessoa, assim, que pode conviver com um luto, pode entender toda a dor que aconteceu, mas também aprender a levar isso pra frente. Tô chorando há 4 anos. Hoje eu tô falando bem com vocês e não tô chorando. Isso tá sendo uma prova pra mim também, entendeu? Tá sendo uma sessão de terapia. Aí tu vai fazer a Marjorie chorar de verdade dessa vez. A Jaira também me passa isso. Porque me lembrou até minha mãe. Eu ia falar isso da Bebel, juro por tudo. Eu não sei porquê, mas assim, em algum lugar você lembra minha mãe, assim. Ai, que bom. Tipo assim, numa energia. Pode ser que isso também esteja me pegando e me pendulando. Pro lado da Bebel. Tá contaminando o teu pensamento. Mas é muito fantástico pra mim, assim. Dito isso, eu vou começar aqui com a minha teoria. O pai que do tava Chico antes. morreu? E eu já sei que você vai falar, tô contigo. E eu Tô vou nem aí. votar na Marjorie pra tirar a Marjorie, tá ligado? Impossível. Não. São 2 votos aqui. Pra mim, a final é Jaira e Bebel. Tudo bem não achar Que não é a Marjorie. que não é mais, mas não podemos tirar ela desse Eu também vídeo. concordo. A Jaira, ela tá muito pra frente. Tá sem ouro. Ela tá muito Tá brifada. sem Tu tá vendo mais ouro. verdade na Marjorie Faz e na ouro de Bebel. hobby, Na vem Marjorie sem nenhuma. ouro. Nenhuma verdade? Conteúdo, entretenimento. Impossível, tu cara. Essa segurança? Toda vez que a gente fala da Marjorie, ela começa a chorar, gente. Ela tá ganhando a gente no psicológico. Atriz. Vou tocar essa porra. 1, 2, 3, 4, 5, 7 papéis aqui, por favor. Secretinho? Voto secreto. Vamos invocar o voto secreto. Porque a Marjorie tá acabando com a gente. Isso não pode acontecer. Nós somos aqueles caras. Tomou-lhe até uma lapada na bunda. Elas estão muito bom. iludindo a gente daqui. E aí tá esse negócio psicológico que a gente tá entrando num conflito aqui. Exato. Que não é pra rolar. Não, ótima leitura. Momento inédito e histórico no canal, Francisco. Uma confusão danada. Sim. Eu tentando convencer o Ramon tentando me convencer. O Conselheiro chegou e falou assim, ó, sério, eu resolvo. Toma, ideia genial. Ei. Voto Einstein e a secreto. gravidade. Cossielo e o voto secreto. Coisas que se conversam. Paralelos. Vamos aos votos. E o Chico Você de e a casa dá o universidade like, tá dele bom? de Massachusetts. Certeza. Rufem os tambores, que rufem os tambores. Primeiro voto. Jaira. É o teor do papel. Meu Deus. Não, esse é o meu, Balé. É verdade, esse é dele. Mandou sobre o Jaira. Jaira. Vamos lá. Marjorie, 2-1. Tô tenso, tô tenso. Lembra, é voto para eliminar, né? Jaira, 3 votos, hein? Marjorie. Jesus, gente. Tá acirrado. Gente. Jaira. Acabou. Jaira. Acabou. Então, 4 Acabou. votos Já na acabou. Jaira. E o último, e o último. E o último,
É Marjorie. 4 a 3. 4 a 3. Então, Jaira, muito obrigado, viu? Só porque ela veio sem ouro. Se ela tivesse com um reloginho ali, uma pulseirinha. Bom, vamos pro round final, então. Eu acho que assim, a gente tem aqui 2 escolas de luto. O seu aqui não tem certo e errado, aqui não tem nada. A gente tem de um lado a Marjorie, que sente essa perda. E que também é porque é mais recente, né? É mais recente. De acordo com a história, de uma forma ainda muito triste. E pro outro lado a gente tem a Bebel, que com certeza, dentro de toda a tristeza, que surge de uma necessidade também, não uma superação da maneira supérflua, não, mas de carregar aquilo e conseguir transformar isso também numa forma bonita, como o Júlio muito bem falou. Então a gente tem um luto ainda um pouco mais triste, por um lado, e um outro com toda a sua tristeza e toda a dificuldade de uma perda, que já consegue falar disso de um outro lugar. É uma final, acho que emblemática nesse sentido. Tá né? difícil aqui pra gente. Difícil. Cara, querem ir para um caminho da burocracia? Fala. Por exemplo, qual o procedimento burocrático legal depois de perder o marido? Eu sei que tem inventário, qual a documentação, qual é o papel da esposa, se alguma coisa a esposa tem que fazer, se outras coisas pode ser o filho. No meu caso, como o meu casamento era com um alemão, eu tive que fazer todo o trâmite para enviar o corpo para a Alemanha, para ele ser enterrado lá. E quem cuidou de tudo depois disso foi meu sogro, que ele ainda é vivo. Ele viu que eu estava sem condições, ele fez tudo. Eu ainda estou num processo muito complicado lidar com as leis da Alemanha. Eu tenho um advogado alemão, né, que mora no Brasil e está resolvendo algumas coisas das minhas propriedades daqui também. Vocês moravam aqui? Não, na verdade, eu estava morando na Malásia, mas eu venho... Ah, então já estava morando Ele morreu lá. aqui. A gente morava entre Malásia, Brasil e Roma, que é onde a gente tem propriedades. E você, Bebel, como é que foi o trâmite? A parte legal, minha filha que fez o inventário. Não teve briga. Teve só a parte, algumas coisas que eu coloquei no inventário, outras coisas eu não coloquei, porque não tem interesse em vender. E algumas coisas eu já passei pro nome dos meninos. Mas a parte, caso de hospital, tem um encaminhamento pro cartório, que aí também o pessoal da minha família que viu, não foi eu. Eu vou me precipitar aqui. Posso me precipitar? Por favor, depois eu quero também dar uma palavra. Eu não consigo abrir mão que existe um lado humano maior na fala da Bebel, que eu acho que é diferente da tua, assim. Você conseguiu explicar de maneira burocrática. A Bebel não conseguiu explicar de maneira burocrática. A Bebel falou, não teve problema, eu passei pro nome do meu filho, que são esses, eu acho que são os verdadeiros problemas. Tem a burocracia, tem tudo, mas o fundamental é não ter briga, o fundamental é tudo que se ocorra da melhor forma possível, e isso pra mim tá totalmente na fala da Bebel, cara. Francisco. Completamente, mano. Masterclass. Tava analisando um negócio aqui, são perdas diferentes, tá? Inclusive, me chamaram pra esse vídeo tendencioso, porque eu perdi o meu pai. Não foi por isso que a gente chamou, Produção, não. filha da puta. Bizarro, achei feio também. Foi por isso, achei horrível. Tô brincando. Mas assim, foi há 2 e há 4 anos, é isso? Isso. Com 2 anos eu tava mal, com 4 eu tava bem. Isso é muito louco pra mim. Com 4 eu aprendi a lidar, as coisas começaram a fluir e eu tive a mesma energia que você. De seguir sorrindo, seguir bem, vou levar o bem pro próximo, abrir meu canal no YouTube. Aí vocês estão quebrando minha cabeça nesse momento. O meu voto segue sendo com a Bebel como a viúva. Eu tô indo de baixo, gente. Eu vou até o fim. Eu só não queria ter ido da Larissa. Eu acho que podemos ter cometido algum erro lá atrás. Mas se for aqui, com todo respeito também a Marjorie, e eu tô achando que ela é uma atriz, mas assim, incrível. Não, mas aí a Fernanda Montenegro... Eu ficaria fantástica. Eu vou levantar, eu vou aplaudir ela de uma maneira que eu nunca aplaudi ninguém. Então, assim, eu espero que realmente seja isso. Uma atriz incrível e uma viúva muito bem resolvida que vai servir de exemplo pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Não só quem perdeu um marido, às vezes quem perdeu um pai, quem perdeu um filho, que entenda que a vida tem que seguir e que, independente de tudo, essas pessoas estão olhando você lá de cima e querendo a sua alegria. Então, eu acho e espero que seja a Bebel. Alguém aqui discorda? Alguém aqui vai... Não, eu vou de Marjorie. Então é isso. Você vai na Marjorie, Ramon? Eu vou de Bebel também. Eu não consigo. Tá, olha só, a mesa escolheu então, apesar do Ramon ter discordado, a maioria foi na Bebel. A gente vai então agora pedir pra vocês só esperarem enquanto a gente chama as outras participantes e aí depois a gente pede pra verdadeira viúva dar um passinho pra frente, tá bom? Ixi. Eu não tava confiante na Bebel. Mas a partir do momento que ela chorou com as falas do Chico, isso me soou muito natural. Muito mais natural do que o choro da Marjorie. Só pode ser a Bebel. Nesse ponto, sim, mas eu não sei a Larissa ainda, sabe? Meninas, por favor, podem voltar ao posto de vocês. Que a verdadeira viúva dê um passo à frente. Era ela! Caralho, da hora.
Da hora como não, é que a né? vida é doida, né, mano? Da E a hora... gente tá aqui brincando um pouco, mas a vocês verdade é essa, a vida é entenderam, muito né? Não é doida. da hora Foi ela lindo, ser cara. viúva. Foi lindo. Da hora que a gente acertou. Mano, Quer dizer, a eu gente sou não, né? muito Eles acertaram ela. Mas escorreu legal, mano. E Eu vi se nela, ela tá bem, assim né? como eu vejo na minha mãe, que soube lidar com isso, soube levar a vida pra frente, soube levar os filhos. Então, Bebel, parabéns Da hora. por ser essa mãe maravilhosa, por ser essa pessoa incrível. Não tem como a gente não estar muito emocionado nesse momento. Minha mãe é viúva e eu me identifiquei muito ali. Não teve como sair lágrima, emocionar com todos ali. A produção atrás das câmeras também chorou. Foi lindo. Bebel, você é demais também. Foi lindo. Beijo, Bebel. Foi lindo, achei lindo. E agora você concretiza de fato as nossas palavras. Que realmente é linda a maneira que você leva isso. Meus parabéns. Que Dá um abraço aqui. fofinha. De verdade. Não foi fácil, tá? Ah, imagina. Não foi fácil, foi dificílimo. A minha vida tá como antes, só não tem a presença física do Roberto. No meu quarto tá a carteira dele, com dinheiro dentro. Ele saiu pra voltar. E pra mim ele tá presente na minha vida, entendeu? E eu sonho com ele. Ele fala pra mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E Deus me presenteou por 40 anos vivendo com uma pessoa incrível. Tenho 3 filhos com ele, que é exemplo pra mim, minha família. Meus filhos estão ali. Entra, por favor, por gentileza, que esse momento pede. Que lindo, gente. Qual que é o nome de vocês? Pedro e Maria Júlia. Pedro, Maria Júlia. E tem o Roberto que não tá aqui. Eu tô vendo a emoção de vocês dois. E eu queria saber se realmente o que a gente tá falando aqui condiz. Que ela soube lidar muito bem. E é assim, a força dela, com certeza, leva essa força pra vocês. O que aconteceu foi que eu também fui pro hospital com meu pai. Minha mãe, ela visitar nós dois, sabe? E eu não sabia do meu pai. E hora nenhuma, eu suspeitei que meu pai estava enterrado. Fui saber que ele tinha falecido uma semana depois, entendeu? Hoje tá sendo meio que um ponto de virada pra gente. Pra gente Uma poder virada de falar, chave. Falar sem Então, tanta tristeza no peito, né? Quando o Marco chamou a gente pra vir aqui, a gente pensou muito. Falou, cara, eu acho que isso é uma forma maneira, papai ia gostar. A morte sempre esteve perto, ele sempre falou sobre isso com a gente. É claro que foi uma forma trágica e que a gente sente muito, mas é uma forma de honrar ele também. Vai ter um monte de gente sabendo quem é Robertão. Correto. Da hora. Cara, então, Inclusive é o nome do meu eu acho pai, que né? o que você também falou, faleceu, eu acho que é Roberto. perfeito, assim, que essa que é a ideia do vídeo, assim. No final das contas, a gente quer brincar, a gente quer se divertir, mas a gente quer também honrar o Roberto. E acho que esse vídeo é uma forma singela, porque quem somos nós, né? Mas é uma forma singela e de coração da gente honrar a vida do Roberto. Porque eu acho que, como você falou, e você conhece ele muito melhor, né? Ele ia gostar de ter participado, seja lá de qualquer maneira, daquele participou de uma outra maneira, mas ele acho que ia gostar de estar nesse momento com vocês, de ver vocês juntos. Acho que os vídeos do canal também vocês assistem juntos. Então isso é uma coisa também que é um motivo de muita honra pra gente. Então é isso, cara. A gente tinha essa preocupação muito grande, que era um vídeo de um tema delicado, mas ao mesmo tempo uma forma também da gente passar essa mensagem pras pessoas. E né, vou te Bebel? cortar um pouco, tá? Por favor. Além de honrar o Roberto, honrar você, como mãe. Obrigada. Que assim como a minha mãe soube, nesse momento, levar a família pra frente. Porque uma ocasião como essa pode... Olha, vou chorar também. Fica à Pode vontade. destruir Eu tudo, emocionei tá? aqui, cara. Pode destruir tudo, mas Eu não consegui você... nem falar. Imagina o quantas vezes você não se escondeu pra chorar, pra não estar na frente deles e levando força pra Você eles. vai ao fundo do poço e você volta. Parabenizar tanto o Roberto quanto você como mãe. Foda. Gente, aqui é o seguinte, linda. eu acho que dá pra gente fazer uma forma um pouco diferente. A gente geralmente escuta as pessoas e vê as mentiras, mas eu acho que é uma coisa muito óbvia, é tudo mentira, né, gente? Graças a Vocês são Deus! Só uma pergunta, você é atriz? Sou. Eu falei que eu ia aplaudir ela! Muito boa. Sensacional!